Nos vídeos de antigamente, quando tudo era mato, a gente não tinha muitos filmes baseados em jogos de videogames. Na verdade, era o contrário. A indústria do cinema fornecia argumentos para que os jogos de videogames recebessem algumas histórias que eram projetadas na tela de Hollywood e depois paravam nas telas de TV das nossas casas. Tudo bem, tem um filme que quase causou o crash dos videogames, que foi o ET, na verdade o jogo da Atari, um jogo horroroso e olha só, a lenda dos cartuchos enterrados no deserto é uma lenda real. Mas com o passar do tempo, com orçamentos milionários, com muita grana rolando nos estúdios de videogames, de desenvolvedoras de jogos, e também com o próprio avanço tecnológico que a gente teve no setor, nós conquistamos histórias fantásticas nos consoles, principalmente nos consoles das últimas gerações. Enredos bem elaborados, gráficos imersivos, narrativa muito bem construída. E agora a gente vê o efeito rebote. Esses jogos de videogames vão para a TV e para o cinema. Essas adaptações que também passaram por um tempo longo de melhoria, porque os primeiros filmes baseados em jogos de videogames eram simplesmente horrorosos ou anedóticos, e isso está fazendo com que a máquina da economia para os videogames continue girando. As séries e filmes baseados em jogos de videogames estão ajudando a aumentar ou recuperar o público que está na frente da TV jogando esses jogos, ou na frente do tablet, do smartphone, enfim, de qualquer dispositivo. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre esse aumento do público dos videogames em função das séries e filmes sobre esses jogos ou baseados nesses jogos que estão aparecendo nos últimos anos e como isso está causando um efeito de retroalimentação no setor. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe, faça a ideia seguir adiante, enfim, faça com que a palavra crie a reverberação necessária, porque eu preciso de inscritos nesse canal, eu preciso monetizar esse canal. Então, a partir de agora vamos falar sobre esse efeito rebote dos jogos de videogames que estão no cinema e na TV e aumentando a audiência dos jogos de videogames em contrapartida. Os números são sempre reveladores, mas eu quero começar comentando sobre o exemplo de Fallout, porque esse é um jogo que para muitos estava esquecido. Muita gente abandonou o game, apesar de ter uma base de jogadores enorme, mas depois que foi lançada a série de TV no Amazon Prime Video, o aumento de pessoas que voltaram a jogar o jogo é impressionante. Fallout, em abril de 2024, teve um aumento de nada menos que 490% nos usuários ativos em um único mês. Impressionantes 80% dos 14 milhões de jogadores de Fallout naquela época, abril de 2024, eram jogadores novos, completamente novos dentro do universo do jogo. E tem mais, se você olha para Fallout Shelter, você vê que o efeito da televisão é poderoso o suficiente para fazer com que as segmentações da franquia de videogames acabem aumentando também, o que obviamente gera sorrisos nos lábios dos acionistas, dos desenvolvedores, enfim, de todos os envolvidos dentro da indústria, o que faz com que essas produções baseadas em jogos de videogames cada vez mais se façam presentes na TV e no cinema. Porque a média de lucro diário de Fallout passou de $20 mil para $80 mil, um crescimento de 232%, quase uma década após o lançamento do jogo. Qual desenvolvedor, qual empresa envolvida no setor não deseja ter um lucro como esse? Porque a gente está falando de um jogo de videogame que tem mais de 10 anos. Um ativo que vira passivo, e eu estou falando de dinheiro aqui, depois de muito tempo. E a gente sabe muito bem que, mesmo com esses jogos sendo muito populares, a tendência é que os jogadores acabem abandonando e que esses lucros que as empresas têm com os títulos naturalmente vão cair com o passar do tempo. Agora, uma década depois, vem um conteúdo televisivo e faz com que o jogo de videogame volte a bombar,
não é obra do mero acaso. E aí a gente vai ver outros casos nesse vídeo que acabam se alinhando com essa perspectiva de que realmente a televisão, e aqui eu estou falando das plataformas de streaming, que é onde esses conteúdos majoritariamente estão, ou no cinema, por incrível que pareça, esses conteúdos de mídia podem sim fazer com que jogos que antes estavam obliterados voltem a ser muito consumidos. E algumas franquias atuais também vão se beneficiar, não apenas construindo um legado dentro do setor de videogames, mas expandindo esse legado para outras mídias. Como é o caso, talvez o caso mais conhecido de todos, considerando a popularidade de uma série de TV, considerando o cross-mídia, é o caso do The Last of Us. Eu nem preciso falar sobre a qualidade de The Last of Us. A história é fantástica, os gráficos são excelentes, a jogabilidade é imersiva, tem vários conflitos éticos e morais dentro do jogo. A narrativa, o enredo construído por The Last of Us poderia ser aplicado a qualquer filme e série, tanto que na prática virou uma série da HBO e já era um jogo muito popular. Agora, depois que essa série de TV estreou no na cabo, no streaming, e na cabo, talvez a mais importante plataforma de TV a cabo, que é a HBO, o aumento de jogadores de The Last of Us foi de nada menos que 150%. É muita coisa para um jogo que já era muito popular. Então a gente vê que realmente a televisão pode sim engajar os jogadores e não só engajar os jogadores que já estão aproveitando e se beneficiando dos jogos, mas também para conquistar novos jogadores. Muita gente conheceu The Last of Us depois que assistiu a série de TV e foi correndo para o PlayStation jogar o game. O que eu acho justo, acho válido, acho necessário, porque tudo o que os desenvolvedores querem, tudo que a Sony PlayStation queria era realmente conquistar novos públicos e também ter a lucratividade dentro de duas mídias, no videogame e na televisão. Algo parecido aconteceu com outro jogo que já era muito popular, que é Minecraft. Um dos filmes com maior audiência, com maior bilheteria de 2025 é Minecraft o filme. Muita gente criticou porque o filme basicamente não tem enredo. É o filme onde Jason Momoa e o Jack Black ficam fazendo piada o tempo todo com as referências do jogo. Mas era exatamente isso que o público que é o público do jogo queria ver no filme, além das referências do próprio jogo. Resultado, Minecraft ganhou 30% de audiência no jogo em função do filme ou logo após o filme estrear e com o passar do tempo esse público adicional foi se consolidando dentro do jogo. Não diria que é mera coincidência, porque nada na vida acontece por acaso. Eu diria sim que tem, mais uma vez, o efeito de cross-mídia acontecendo a favor dos jogos de videogames. E é óbvio que toda a indústria vai prestar atenção neste aspecto e a gente pode se preparar que teremos sim mais filmes e séries baseadas em jogos de videogames. A única questão é, a gente viu que deu certo em The Last of Us, deu certo em Minecraft, deu certo em Super Mario Bros, e eu já chego neste exemplo, mas será que a indústria do cinema aprendeu finalmente a adaptar jogos de videogames? Ou será que foram acertos pontuais? Porque no passado era uma coisa bem problemática, os filmes eram muito ruins, séries de TV eram escassas, então fica o questionamento, será que eles acertaram um golaço ocasional, algo que, sei lá, até um Pereba do quarto zagueiro do Avaí consegue fazer, ou eles realmente entenderam a fórmula e agora vão dar continuidade, entregando filmes bem mais interessantes e bem mais formatados do que era no passado. Outros exemplos que eu poderia mencionar nesse vídeo, The Witcher, que muito bem sucedida série de TV para o streaming também, a série do Knuckles, que dá continuidade de alguma forma ao Sonic, o filme, Sonic, outro fenômeno dos cinemas, deu muito certo e eles acertaram em colocar o Jim Carrey como Robotnik. Super Mario Bros, o filme, que é outro exemplo emblemático, um campeão de bilheteria, bilheteria bilionária, um filme muito bem formatado e agora a gente já sabe que vai ter, de certo modo, a sua continuação com Super Mario Galaxy, o filme. Muitos estão esperando que a Nintendo mais uma vez acerte, ela que é produtora principal do filme, que acerte mais uma vez no formato. Então, a gente tem vários exemplos. Halo também, que deu certo de alguma forma para o streaming.
Então a gente tem vários exemplos de como os jogos de videogames estão funcionando na TV e no cinema. De como essas histórias podem sim reverberar em algo além das plataformas de videogames, além dos computadores, além dos consoles, e que podem sim entregar histórias minimamente interessantes para quem curte essas diferentes mídias. A preocupação dos fãs é no formato, é no acerto do formato. Eu estou falando apenas de exemplos positivos, vamos falar de um exemplo não tão bem sucedido assim. Borderlands não deu certo nos cinemas. E era uma história muito bem formatada nos jogos de videogames. Então, não é exatamente uma regra e toda regra tem sua exceção e está tudo certo. Mortal Kombat é outro exemplo positivo, antes que eu me esqueça, né? Que Mortal Kombat teve várias encarnações no cinema, até chegar em uma que, concluindo que a história era de surrealismo fantástico, entrega um filme pelo menos respeitoso, pelo menos que coloca um nível de imersão adequado para quem curte a franquia Mortal Kombat, e vai ter a sua continuação em breve, e que também mostra que houve outro acerto de fórmula. Todo ponto que a gente levanta sobre a qualidade desses filmes é o que a gente tem que dar tempo ao tempo para ver se realmente os estúdios de Hollywood vão responder a contento às expectativas dos fãs. Fato é que está mais do que claro que os estúdios de cinema vão fechar cada vez mais parcerias com os estúdios de games para entregar essas histórias dos videogames para o cinema, e cada vez menos a indústria de videogames vai depender das adaptações dos roteiros de cinema para entregar jogos para os consoles. Isso mostra todo o amadurecimento, toda a evolução, toda a melhoria de estruturação de roteiro que os jogos de videogames têm hoje, para poder entregar histórias originais e mais imersivas para os gamers. E aí o caminho de volta também se alinha com aquela ideia de que a criatividade em Hollywood morreu. E também pudera. Com tanto filme que é remake, reboot, adaptação, Hollywood ficou sem ideias, e agora o jeito é trazer as ideias dos videogames para as grandes salas, para as grandes telas. Tem outro detalhe que a gente não pode se esquecer antes de terminar o vídeo. Os orçamentos para a produção de jogos de videogames são muito próximos hoje aos orçamentos de desenvolvimento de filmes e séries de TV. São orçamentos milionários, assim, suntuosos. Então, fica evidente que com dinheiro, se bem que dinheiro não compra tudo, mas com dinheiro fica mais fácil entregar histórias de qualidade, tanto na estética quanto no roteiro, para depois essa história fazer o cross-mídia e migrar para os cinemas, tal e como toda a indústria tanto deseja. A gente tem jogos hoje com grande cinemática, com estética e leitura gráfica como se fossem filmes e produções cinematográficas no desenvolvimento dos próprios jogos. E isso até tem o seu efeito colateral, que é a demora desses jogos chegarem nos consoles. Não é mesmo GTA 6? Aliás, eu já expliquei nesse canal de vídeos por que GTA não vai ter um filme, não vai ter uma série de TV, porque os caras da Rockstar entendem que isso não vai dar certo, de que não vai ser uma adaptação tão adequada, tão respeitosa. Algo me diz que com todos os movimentos que estamos testemunhando, com todo esse aumento de público para os jogos de videogames, que até a Rockstar vai mudar de ideia e num futuro, sei lá, daqui a 5 anos vai finalmente liberar o filme de GTA, e todos nós vamos poder assistir isso do conforto da nossa sala, através do streaming, porque até lá o cinema já vai ter meio que desaparecido. Porque quem é que aceita pagar quase R$ 50 por um balde de pipoca? Eis a pergunta para todo mundo refletir. E é isso. Eu sou Eduardo Moreira, já sabe o que fazer, se inscreve no canal, dá o like, compartilhe. E é isso. Um grande abraço para todo mundo. Eu falei é isso muitas vezes nesse vídeo, né? Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.